Passando para o último texto da nossa proposta, né, de 4 módulos, a gente vai dialogar agora com o Chartier e com a Nicole Castan. O Chartier, que ele é organizador da História da Vida Privada, volume 3, e a Nicole Castan, que é o Público e o Particular, texto dela. O Chartier, na introdução desse capítulo, vai fazer algumas apresentações bastante interessantes para que a gente entenda o que é o Estado absolutista e essa divisão entre o público e o privado existente, né? Para a afirmação do privado, é necessário que o Estado derrube alguns obstáculos. Entre eles, uma afirmação, é necessário que o Estado afirme a representação da coisa pública e construa uma fronteira em relação ao particular. Né? A gente viu no texto do próprio Chartier, entre práticas e representações, que a coisa pública não era acessível à plebe num primeiro momento. A plebe, ela se insere, né, o que o Peter Burke erroneamente chama de cultura popular, se insere através do folclore, das festividades, enfim, de outras práticas, na política. Mas, inicialmente, o público não era acessível ao popular. E então esse Estado, o Estado moderno, vai construir fronteiras de representação entre o que é público e o que é particular. Se no texto anterior da Ângela Xavier e do Antônio Manuel Espanha a gente viu o quanto que é complexo essa dissociação, aqui a gente vai aprofundar nessas relações do universo privado dessa sociedade antigo regime. Então, essa transformação e essa fronteirização do público e privado são típicas da tentativa do Estado de se tornar moderno. Então, há uma separação entre o contrato e o conflito entre os indivíduos, o conflito entre as famílias e essas redes de clientela, tal como a gente viu no texto passado. Então, o que nós percebemos, vindo desse Estado absolutista ou desse Estado moderno, é uma progressiva desprivatização da esfera pública, embora para assuntos ditos reais, ou seja, monárquicos, seja mais complicado essa relação. Porque o que é a esfera privada e pública para assuntos do rei? Já que o rei, ele é a autoridade máxima dentro do antigo regime, e além disso, os súditos eles estão inseridos dentro de uma lógica bastante confusa e complexa entre o público e o privado. Então, o privado moderno, ele afirma-se pela distância da coisa pública. Ou seja, há uma tentativa de distanciamento dessa coerção coletiva do costume. E aí, chamando atenção para o Thompson em Costumes em Comum, que sim, em sociedades pré-capitalistas o costume tinha força de lei, há no antigo regime uma tentativa de institucionalização da lei e distanciamento dos costumes. E aí a gente deve tratar com muito cuidado isso, porque distanciamento não significa que imediatamente os costumes foram desativados. Os costumes participam a todo momento dessas relações políticas no antigo regime. Porém, é um processo de tensionamento constante entre o poder absoluto do rei, poder absoluto entre aspas aqui que eu estou usando, o poder central do rei, e essas práticas respaldadas no costume. Tá? Então, é uma tentativa de construção do Estado moderno e delimitação entre o público e o privado. Justamente para a demarcação ali onde começa o Estado e onde há a iniciativa particular e privativa mesmo. Né? Portanto, vejam bem, olha que interessante. O Estado
ele vai contribuir para a própria organização da propriedade privada moderna, a partir do momento em que ele necessita delimitar as suas fronteiras de atuação. Então, o capitalismo ele requer o Estado. E aí, dando uma pontada, dando uma cutucada nesse pessoal de Facebook de anarcocapitalistas. O capitalismo ele precisa do Estado para se fazer existir. Mas, e aí, retomando aquele debate da Ellen Wood, o Estado ele possibilita, ele protege o capitalismo, mas ao mesmo tempo ele limita, ele estabelece freios no desenvolvimento do capitalismo em termos de exploração da força de trabalho. Porque se o capitalismo fosse desobstruído da iniciativa do Estado, poderia haver a exaustão de alguns elementos que são fundamentais para a própria existência humana, chamando a atenção que a força de trabalho no capitalismo é uma mercadoria também. Então, o Estado ele é um protetor e, ao mesmo tempo, é um freio para a iniciativa do capitalismo. Assim, o Estado moderno ele é tomado pelo esforço de delimitação e definição do universo público e do universo privado. Tá? Essa é uma discussão bastante interessante que o Chartier vai fazer no começo do capítulo que nós selecionamos aqui da Nicole Castan. Tá? Eu vou parar o vídeo um pouquinho e a gente já entra no próximo, no debate da Nicole Castan.